Bom, pessoal, eu vi a necessidade de criar um slide sobre o CSS, porque não é uma coisa tão simples quanto o HTML. O HTML é mais simples de entender, então deu para passando no vídeo já e mostrando ao mesmo tempo. É claro que o CSS eu não vou conseguir tirar todas as dúvidas nesse vídeo, mas eu vou passar o básico para começar. Quem não gosta de muita teoria, talvez até pode pular para o próximo vídeo, porque esse eu vou ensinar mesmo, bem teoria. Só que se pular para o próximo vídeo, talvez não vai entender tanto o que eu vou estar fazendo depois, né? Porque aqui que eu vou explicar o procedimento e tudo mais. Então, a primeira pergunta aqui é o que é CSS. Aí, a Cascading Style Sheet é uma linguagem de folha de estilos utilizada para definir a apresentação de documentos escritos em uma linguagem de marcação, como HTML ou XML. Seu principal benefício é a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. Eu peguei essa definição do Wikipedia. Ela é simples e boa. Aí, o próximo slide eu falo sobre dar vida ao site. O CSS é responsável por deixar o site bonito e funcional. Sem ele, a página seria um punhado de texto e links espalhado pela tela. Aí aqui do lado eu coloquei o print do nosso site que a gente está fazendo, tá vendo? Por enquanto ele só tem um punhado de texto e link. Isso daqui não dá para ser comercial, não dá para fazer muita coisa com ele, né? E aí, ó, mais que isso, com ele os sites podem se tornar responsivos, que é para se adaptar em qualquer tela, é para fazer por celular e tudo mais, e ser comercial. Ninguém ficará em um site por muito tempo se ele não for agradável. Então, olha a diferença desse site aqui, que é um site bem legal. É, o visual dele é bem mais agradável de ficar, os textos, tudo é bem organizado. E o CSS é tipo o responsável por isso, porque nele que você vai definir o tamanho das coisas, se vai ser responsivo, você também pode fazer só por ele, o tamanho que vai ser as divs, as caixas no celular, o tamanho que vai ser no computador, o tamanho das fontes, escolher as fontes boas para leitura e tudo mais. Aí eu vou citar aqui as três maneiras de utilizar o CSS. A primeira é inline, é o que o povo mais usa, principalmente quando está aprendendo. Talvez durante o vídeo até coloque uns inline, o estilo inline, para exemplificar melhor, porque é bem mais fácil de entender. Quando você estiver criando uma coisa, uma tag, por exemplo, H1, que é o do título, você já coloca direto nele style, aí coloca o sinal de igual, abre aspas, color, por exemplo, que a gente está colocando, a gente quer colocar o texto vermelho, então color red. Pode ser uma cor em hexadecimal também, que depois eu vou mostrar, ou em inglês desse jeito aí, red. E aí dentro da tag tá título vermelho e na hora de exibir no navegador, esse título aí vai ficar de cor vermelha. Usar o estilo inline foi até doeu no meu peito escrever esses dois prós, porque pra mim é um jeito horrível de fazer estilo. Então, ele consegue ter esses dois prós, porque ele é mais fácil de inserir. Porque, claro, você tá fazendo na hora, é mais fácil de colocar. E hierarquicamente, ele é o mais que tem o maior peso. Ou seja, ele tem uma hierarquia, os três estilos. Tem o inline, o folha externa e dentro da folha, o CSS interno. Depois eu vou mostrar os três. Por enquanto a gente está vendo só o inline. E na hierarquia, o primeiro que é exibido é o inline, ou seja, se tiver estilo em outros lugares, o que vai aparecer é o inline. Por isso que ele ainda é usado, entendeu? Tipo, mesmo não sendo a melhor maneira de usar, ele é bom para quando você está usando, por exemplo, JavaScript. Porque pode ter estilo em folha externa, que é o melhor jeito, só que ele vai pegar o que está no interno, que é o que na hierarquia é o principal, é o que tem o maior peso. O contra, ele dificulta a manutenção, porque é praticamente impossível se for um site grande você sair alterando o estilo em todas as páginas, porque pensa que o site vai evoluir. Você não é fazer um site para ficar parado, e qualquer alteração pequena vai dar um trabalhão. Difícil de atualizar muitas páginas, mesma coisa da manutenção. Se precisar atualizar, vai ser muito ruim. O código fica ilegível porque vai ficar todo no HTML, que entra aqui também no sobrecarrega o arquivo HTML. E vai ficar difícil de saber onde tem que alterar e tudo mais.
O outro estilo é o estilo interno, outra maneira de utilizar. Ele tem aqui o exemplo, ó, o doctype, HTML, blá blá blá, e você abriu aqui o head, que é o cabeçalho do seu site. Dentro do head você pode colocar várias coisas que pra frente talvez a gente vai ver. Por enquanto, tá vendo, ó, só o style tá aqui dentro, então já ficou mais sofisticado, né? Você abre a tag style e coloca o H1 ali dentro, e coloca a cor e ali, por exemplo, a margem. E na hora de chamar no HTML, você chama o H1 que ele vai já vir com o estilo que está lá em cima. Ele tem um pros, mesma coisa, ser mais rápido porque é na mesma folha, e na hierarquia é o segundo que tem mais peso, ou seja, ele também é bom nesse sentido, porque ele vai ser o segundo que vai ser exibido, mesmo se tiver uma folha externa, ele que vai mandar. Ahn, Os contras é que ele dificulta a implementação também, porque você vai ter que entrar em todas as páginas para mudar o código. É difícil atualizar muitas páginas e a sobrecarga do arquivo HTML. Agora, o melhor jeito, que é a folha externa. Eu poderia colocar só aqui, tipo, use esse, mas eu sei que, como eu expliquei no caso de JavaScript, às vezes não tem como você usar só um, entendeu? Você precisa usar mais de um para outros casos. Que, na verdade, você tem que usar de acordo com a sua demanda, né? Depende do que você precisar. Mas, no geral, a folha externa é o melhor. É, eu vou explicar aqui o que ele fala do lado, é que no arquivo HTML é necessário fazer uma referência ao arquivo CSS externo. Quando você está no seu arquivo HTML, que é aquele arquivo que a gente fez antes, chamado index.html, lá a gente precisa definir um cabeçalho para ele, que é o head, que fica em cima do body lá. E aí dentro dele a gente vai colocar esse link hell, que é a referência pro. A gente coloca o style sheet, que vai ser o tipo de arquivo que a gente vai chamar. E ali eu também defino o tipo, ó, texto, barra CSS. E no href, que é para chamar a referência, é o estilo.css. Aqui no estilo.css, a gente usa o nome do arquivo que a gente quer dar para o CSS. Se ele tiver em outra pasta, você tem que colocar barra, o nome da pasta, barra estilo.css. Depois que você fizer isso, você tem que criar o arquivo CSS com o mesmo nome que você referenciou lá, então no nosso caso estilo.css, e você coloca as classes de estilo dentro dele. Aqui no nosso caso tem a classe H1, tem a margem, o padding, o color, o font size. Depois disso, que a gente criou as classes no arquivo externo, a gente volta para o arquivo HTML, que é o mesmo que a gente referenciou aqui, e a gente coloca a tag que a gente colocou o estilo, no nosso caso foi H1. Então, nesse H1 vai sair um título cor de cinza, por causa dessa cor aqui, que é em hexadecimal, e o tamanho 36 pixels, que é o font size. O pros que ele tem, ele é mais organizado, facilita a manutenção e atualização, mais padronizado, não sobrecarrega o HTML e é o jeito mais correto de fazer. Na hierarquia ele tem o menor peso, por isso que às vezes não tem como não deixar de usar o estilo inline. Mas ele é o melhor, mais usado, todos os sites usam ele basicamente, e empresa principalmente, porque muitas pessoas precisam usar o código. Então tem que ser uma coisa mais padronizada. Agora, mais informações importantes antes da gente começar a fazer de fato o nosso CSS lá, a gente tem que saber de algumas coisas. Uma delas quando a gente está trabalhando com CSS, algumas maneiras de trabalhar isso ficou redundante, mas ok. Com uma classe de estilo. Se você usar somente o nome H1 para dar estilo à tag H1 do HTML, todos os títulos H1 ficarão com o estilo que você definiu. Para ter somente o estilo do jeito que você quer, é necessário dar um nome a ele. Por exemplo, aqui na nossa folha de estilo, o H1, a gente colocou a cor 6666. 66. E aí, toda vez que a gente usar H1 dentro da nossa página lá do HTML, ele vai sair desse jeito, entendeu? Então, pra gente não é interessante fazer isso. A não ser que você precisa definir uma coisa mais genérica, e isso é muito bom. Por exemplo, pro P, que é o de parágrafo, você pode definir o tamanho e a fonte que ele vai ter em todas as páginas do site. Mas, na maioria das vezes, a gente precisa de um estilo mais específico, que às vezes é maior ou menor. E aqui no nosso caso a gente tem o título vermelho para exemplificar, que quando usado aqui com a tag H1, depois class, título vermelho, o título vai sair vermelho
desse jeito que a gente usou com esse nome, título vermelho, que é a gente está usando só o que a gente quer mesmo, entendeu? Não vai precisar tudo ficar desse jeito e tudo mais, é só o que a gente quer, a gente chama com class e o sinal de igual, aspas, o nome da classe que a gente está usando no estilo, e só essa classe vai ficar desse jeito. Outra coisa importante é estabelecer um padrão. Nesse exemplo aqui do lado, ele ficou bem grande, mas é isso que a gente vai trabalhar no CSS. Ele começa a ficar bem grande as classes. A gente tem que estabelecer um padrão porque nele você pode definir o tamanho de fonte, o tamanho da caixa, o tamanho do espaço que ele ocupa, a borda, o espaçamento, a espessura da fonte, a cor da borda, tipo, é muita coisa que você pode definir nele. Então, se você sair jogando tudo e só digitando, você não vai ter uma coisa legal, porque vai ficar muito bagunçado, principalmente, de novo, trabalhando em empresas ou com outras pessoas. Então, no nosso caso, que eu uso bastante, é definir primeiro o display. O display, você pode colocar, por exemplo, none, que aí a div não aparece lá no HTML. Isso é interessante no JavaScript, por exemplo, quando está fazendo slide. Você coloca display none e ele some, e depois display block ele aparece. No nosso caso é inline block, que ele usa um conceito do inline e o conceito do block. O block ele fica uma caixa mesmo, o inline é como se fosse um texto. Então, isso aqui é só um exemplo, mais pra frente isso eu vou explicar melhor. O padding também faz parte dessa estrutura da caixa, do espaçamento. Aí a gente começa a fonte, que é o font size, que é o tamanho da fonte, o text transform, que é o per case, que é para ficar em caixa alta, alto texto, font height, que é para a espessura da fonte, a cor e a borda. Isso a gente vai ver melhor depois. E basicamente o que eu tinha para mostrar do CSS era isso, e o resto a gente vai pegar mesmo fazendo o código, fazendo tudo mais e implementando. Não se preocupa que inicialmente parece ser um pouco demais mesmo, porque ele tem muito conceito CSS, mas vocês vão ver que na hora de fazer mesmo, de fato, ele não é tão complicado assim.